Primeiro eu quero agradecer o Francisco, que me procurou, né? E eu estava esperando uma oportunidade dessa, né? Porque nós, rurais, sempre sofremos preconceito, de lá de muitos anos atrás. E quando o Francisco me fez o convite, eu fiquei muito contente. Há uns anos atrás, em 87, eu cheguei na PUC de Campinas, né? E fiz algumas palestras para muitos alunos, para contar um pouco da vida do trabalhador rural, da trabalhadora rural, do sofrimento, né? Mas eu quero lembrar mais essa data de 1986. Essa data foi uma data que é onde nós teve a maior greve, eu acho que da história do Brasil, do setor de trabalhador rural e de trabalhadoras rurais. Foi uma greve que o que aconteceu foi terrível, que teve um massacre, né? Onde essa greve durou 23 dias, teve 2 trabalhadores assassinados, 9 trabalhadores ficou feridos a bala, alguns ficou com sequela, ficou paraplégico, outros perdeu a visão, e foi uma luta imensa, porque essa greve começou porque a gente era praticamente escravo, né? Nós sabíamos que a gente estava ali e a gente era obrigado a trabalhar chovendo o dia todo, era obrigado a chegar no serviço 6 horas da manhã, sair 6 horas da tarde, né? Tinha muitas mulheres nessa época que trabalhavam cortando cana, umas eram mães, outras não. Tinha muitas meninas jovens, de 16, 17 anos, que trabalhavam nessas empresas e que sofriam assédio sempre, era assediada sempre pelo seu superior, né? E às vezes, quando não cedesse, era dispensada, e às vezes dispensava o pai ou a mãe que trabalhavam na empresa e não deixava. Eles tinham uma história que eles colocavam na lista negra, nenhuma empresa contratava, né? E era um negócio assim muito terrível. E aí, eu, um caipira, né? Eu sou baiano, eu nasci no sertão da Bahia, bem no sertão, eu nasci na Caatinga, né? Não sei se você sabe o que é, as pessoas me chamam de catingueiro, né? Eu sou catingueiro porque eu nasci no sertão, no fundo mesmo, onde chegou a ficar 3 anos sem chover, né? A gente vivia de água de carro-pipa e demorava 2, 3 dias para chegar. Cidadinha pequena, por incrível que pareça, professor, o prefeito da época, o nome era São João do Alipe, ele, para fazer uma homenagem ao presidente Jânio Quadros, ele virou presidente Jânio Quadros, o nome da cidade que eu nasci, né? Hoje chama presidente Jânio Quadros. E eu saí de lá com 12 anos, vim para São Paulo, eu saí dia 31 de 1970, que eu nasci em 58, e cheguei dia 4 de janeiro de 71, que eu vim de Pau de Araras. Como o Lula fala daqueles pau de araras, o que eu vim eu acho que era pior, né? Que a gente vem em caminhão mesmo. Então foi muito terrível. Cheguei na época da ditadura em São Paulo, me virei em alguns serviços, como na época não tinha carteira, eu fui trabalhar de balconista, trabalhei de frentista, depois voltei para o balcão, fui trabalhar de vendedor e acabei indo parar no interior. Acabei casando, a mãe das minhas filhas era do interior de São Paulo, que era Leme, tem 3 filhas, que é lemense, e fui para trabalhar na área urbana, mas cheguei lá não tinha emprego, a área urbana não tem emprego, não tinha indústria, não tinha nada. O meu sogro falou, olha, a filha vai nascer, você tem que trabalhar. Você tem a roça, você tinha trabalhado na roça, garoto. Fui colher laranja, trabalhei 8 meses, os pomares de laranja tinha mais mato do que pé de laranja. Você estava colhendo laranja, você via cobra voar de um pé para outro, você via abelha, era um negócio terrível. Aí foi onde eu fiz a primeira greve e exigi que todo pomar fosse limpo da laranja. Aí procurei o Ministério do Trabalho, não tinha na nossa cidade, né? Aí me orientaram que tinha o sindicato. Eu fui até o sindicato. O sindicato não correspondeu. Eu fui ao Ministério em Araras, tinha uma delegacia, e eles foram lá e exigiram que limpasse os pomares. E daqueles pomares ali, outros pomares de outras fazendas, como do Zé Cutrale, esses caras famosos aí que mandavam, desmandavam, começou a limpar os pomares e melhorou para os colhedores de laranja. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Meu senhor falou, tem cana, você quer cortar cana? É pior, que não tem serviço mais penoso que cortar cana. Não sei se algum de vocês aqui já conheceu, já esteve próximo,
no cortador de cana, você vê a situação que era. A gente cortava no calor, cortava a cana o dia inteiro. Na hora que a gente chegava em casa, tirava a calça, você podia colocar a calça de pé que ela não caía, de melado de cana, por causa do calor e do melado que ficava na roupa. Era terrível. Agora você imagina as mulheres que tinham que levantar às 3h30 da manhã para fazer comida, levar as crianças na creche, depois de trabalhar, voltar à noite, né? Fazer janta, lavar roupa, cuidar das crianças, ia dormir 10h30, tinha que acordar às 3h30. Tinha marido que ajudava, tinha marido que não. Tinha marido que preferia ir para o bar beber pinga e ainda chegava em casa, às vezes, agredia a mulher. Então foi uma situação muito difícil. E essa greve de 86, eu fiquei pensando, falei, bom, eu morei em São Paulo, eu conheci o Lula no ABC, conheci vários sindicalistas, como José Genuíno, na época fazia parte, Djalma Bom, Anísio Batista, Luiz Erondina, que era deputado, Eduardo Suplicy, mas me aproximei primeiramente do Lula no campo da Vila Euclides. Tinha o Joaquinzão, na época era o presidente, tiraram ele, aí o Lula entrou. E aí, moleque, tinha sonhador, eu tive desde os 12 anos que me dava uma luz que eu tinha que ser ou político ou alguma coisa assim no meio do movimento sindical, de qualquer movimento. Mas eu me interessei pelo movimento sindical. E aí eu fui procurar o sindicato. Aí cheguei lá, dei uma de mané, porque os caras eram pelego. Eu pedi, falei, não tem um acordo aí que é feito com as empresas aí e tal, eu estou precisando do acordo, porque o meu sogro quer aposentar e precisa. E o advogado pediu a cópia do acordo com as usinas aí, de precisar contar tempo. E eles pegaram e me deram, nem foi ele, uma funcionária me cedeu essa cópia. Eu peguei essa cópia. Na época, esse acordo tinha 52 páginas. Eu levei para minha casa, eu fiquei um mês mais ou menos, né, lendo e relendo causa por causa. E sabendo, aí comecei a descobrir que desde 78 a gente tinha direito a tudo. Nós tínhamos direito a IPI, que na época eles não davam nada. Nós tínhamos direito cesta básica, não dava, estava nos acordos, né? E outros benefícios. Falei, caramba, não está cumprindo por quê? Nós tínhamos direito àquela hora de percurso, que era a hora initina, que foi tirada agora na reforma trabalhista de 2017. Né? A gente tinha direito àquelas horas desde 78, que era a súmula 90, e não pagava. Aí eu falei, bom, vou fazer um trabalho. Nós tínhamos 11 mil cortadores de cana só em Leme. Trabalhava na usina de Leme e nas usinas ali da região. E aí eu falei, bom, eu vou preparar o pessoal. Comecei a fazer um trabalho de formiguinha, de turma na empresa que eu trabalhava, que era a antiga Criciúmal, que hoje é da Raizen. Tinha 1.700 cortadores de cana onde eu trabalhava. E parece que Deus estava do nosso lado aquele dia, porque a gente chegava cedo, 6 horas, estava aquela garoa fria, gelada. Se você pegasse a cana e soltar, você não podia abrir a mão, porque não dava luz, não dava nada. Não tinha IPI nenhum, você ainda tinha que comprar tudo. Tinha muita gente que ia cortar cana de chinelo de dedo, porque não tinha dinheiro. Do que tinha era o foião, a lima, para cortar cana. Era só isso. Aí, nessa acordo, eu descobri que a gente tinha direito a tudo isso gratuito. Aí comecei a fazer um trabalho de formiguinha, de ônibus em ônibus, pegava um que eu percebia que dava para confiar, para mim preparar o terreno para fazer a greve. Aí, nesse dia 20 de junho de 1986, nós chegamos na roça, segunda-feira, lotado. Vieram todas as turmas no mesmo lugar, 1.700 trabalhando nas mesmas quadras, tudo perto uma da outra, a cana queimada, chovendo. Eu falei, é hoje. Aí comecei, dei um grito na beira do canavial da estrada e pedi para todo mundo sair. Aí ele falou, nós vamos entrar em greve agora, eu tenho um acordo aqui que não está sendo cumprido. E mostrei algumas coisas, bem rápido ali, que não dava para mostrar tudo. Aí o pessoal se revoltou na hora. Fizeram uma rebelião enorme. Aí já veio o diretor da usina, dono da usina, e já me cercaram e tal. Eu falei, não, ninguém vai negociar nada aqui. Nós vamos para a cidade, nós vamos fazer uma assembleia lá, nós vamos resolver, vai chamar o sindicato. E aí eles falaram, não vou deixar os ônibus. Não tinha ônibus, era caminhão. Aí em caminhão, pau de araras. Né? Aí os deram ordem para ninguém, nem o motorista tirar do caminhão. O trabalhador falou, não, você vai levar. Cada turma pegou, era 45 pessoas por turma, os 45 pegavam o motorista, entra aí, liga o caminhão e vai levar nós para a cidade. E foi assim que a gente conseguiu chegar na cidade. Fomos para o ginásio do esporte, só cabia 8 mil pessoas. Fomos para o estado de futebol que tinha do lado, fizemos a assembleia com 11.
Dali foi tirado, aí o sindicato veio, aí pedi para ele explicar por que o sindicato não cumpria e não fazia cumprir aqueles acordos, estava escrito ali desde 78, e foi exigindo um monte de coisa e fui apertando. Aí eles não aguentaram a pressão. Aí ele pediu para formar uma comissão de trabalhador, eu e mais 11. Os trabalhadores me escolheram na hora para encabeçar essa comissão, e foi mais 11. E aí a greve foi rolando, 6, 7 dias, e nada de ninguém sentar para conversar. Os dirigentes sindicais sumiu, ficaram com medo, né? E aí eu falei, não, então vou assumir aqui o papel, não sou presidente, eu não vou assumir o papel de negociação. E começamos a negociar. Aí que que era tesoureiro da federação, que o Vidor Jorge Fato, não sei se o senhor conheceu, né? Era um cara muito bom, um cara que me ensinou muito, foi para lá. Falou, vamos começar, junto ao Ministério do Trabalho, tentar resolver isso. O ministro do Trabalho na época era Almir Fazianotto, não sei se vocês conheceram ou conhecem, era Almir Fazianotto. Foi advogado do Sindicato Metal muitos anos, mas na hora que virou ministro, virou ditador, né? Porque do jeito que ele falava com a gente, e aí eu batia muito de frente com eles e com os usineiros. E aí esses 11 trabalhadores foram corrompidos por pouca coisa, e eu fiquei da comissão só eu, mas tinha do meu lado 11 mil cortadores de cana. Aí nós batemos o pé. Na cada assembleia eu arrojava o discurso para a gente sustentar, e foi, nada de sair negociação. E aí apareceu um padre comunista que resolveu ajudar a gente. Procuramos o prefeito da cidade, os vereadores, ninguém quis ajudar a gente. Então, no interior de São Paulo, naqueles anos de 86, 85, 84, quem mandava na cidade eram os usineiros e os fazendeiros. Os políticos obedeciam, o Poder Judiciário obedecia, os caras comandavam tudo, eles dominavam os hospitais, somente a Santa Casa, eles dominavam todo mundo, ninguém mexia com eles, né? O Ministério do Trabalho não fiscalizava porque tinha medo, a pressão era grande, se acovardaram, e a gente passando essa situação. Aí eu falei, agora eu quero tudo que está aqui nesse acordo aqui, retroativo, tudo 78, principalmente as horas initine. E aí começou a negociação. E chegou 15 dias, nada, não parava, aí o pessoal apertando, faltando comida na mesa. Aí eu comecei a ir nos mercados, formei um grupo de professores que resolveram ajudar a gente, e pedir. E como a economia da cidade girava em torno dos trabalhadores rurais, né, era quem gastava mais, alguns mercados começaram a doar comida para a gente começou a dividir, fazer cesta básica, né, para distribuir para toda essa gente. Aí, na época, o Vidor falou, a Alda Marco Antônio, não sei se vocês conhecem, era secretária do governador Franco Montoro. Ela foi lá, eu fui e conversei com ela. Aí eles mandaram 2 carretas de alimento para a gente, dividindo para sustentar mais o restante da greve. E aí, nesse meio tempo, a negociação, o Almir Fazianotto não vinha para negociar, e o povo revoltando, a polícia batendo. Fui preso 21 vezes, apanhei pra caramba. Eu passei situação de terror. Eu sempre falo para minhas filhas, para minha esposa, para meus amigos, que eu estou vivo porque Deus me protegeu, que eu não tinha outra proteção. As autoridades não estavam preocupadas porque a polícia trabalhava para as usinas, né? Os políticos trabalhavam para as usinas. Era uma situação muito delicada, né? E aí eu falei, eu não vou arredar o pé, eu vou morrer. E tive que tirar a minha família da cidade por 3 meses, por ameaça de morte. Chegava na caixinha do correio, bilhetim direto dizendo que eu ia morrer, e foi um terror para mim. Passei toda essa situação, sustentando ali, garantindo, e falei, não, vamos conquistar o que nós queremos. E vou, mesmo sendo dirigente sindical, mas como trabalhador e faço parte de uma comissão, vou conseguir. E aí a pressão para mim fazer a nota aparecer para negociar, e o cara não ia, que era o ministro. Mandava o representante do Ministério trabalhar, mas não chega lá, não tinha voz ativa. Os usineiros botavam para sair. Aí começamos a falar, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um trabalhador, vamos para a usina. Chegando na frente da usina, ela falou, vocês vão receber a gente agora. Entramos, o padre entrou junto com a gente. Aí chegaram, estavam todos lá, os usineiros, todos sentados, advogados, um monte de segurança. E falou, olha, nós queremos que está aqui nesse acordo, que vocês cumprem e tal. Um deles, que era o dono da usina local, Rui de Souza Queiroz, não sei se vocês já ouviram falar, falou, olha, eu prefiro ver correr sangue do que dar qualquer coisa para vocês. Essa foi a resposta que deram para a gente.
É, eu falei, tudo bem, você quer ver correr sangue, vocês vão ver correr sangue, a gente vai continuar com o movimento, nós não vamos parar. E aí foi insistindo, até chegar dia 11 de julho, aí já estava com 21 dias de greve. Aí eles não estavam aguentando, porque aí começou a queimar cana para todo lado, e tudo que acontecia de errado na cidade, o culpado era eu. Era eu que era o culpado. Se o marido matasse a mulher, foi ele que mandou matar. Era desse jeito. A cidade ficou desse jeito. A população, no começo, ficou contra a gente. Mas a partir do momento que aconteceu esse acidente, que chegou um batalhão de choque com 250 homens, cavalo, cachorro, policiais armados, deram 3.000 tiros na praça onde a gente fazia os comícios. Os exames balísticos no processo, quando saiu na época, deram 3.000 tiros. Mataram os 2 trabalhadores, deixou 9 feridos, né? Muitos não morreram porque a gente correu muito. E aí começaram a me caçar, tentar me pegar. O padre me escondeu uns 2 dias na São Cristina da igreja para não até chegar o Lula, que era o deputado mais bem votado do Brasil, respeitado, Suplicy, Luiz Erondina, Djalma Bonito, Batista, esse pessoal me deram a guarita. O único partido que apoiou a gente foi o Partido dos Trabalhadores. Aí eles começaram a jogar a culpa nos parlamentares, dizer que o PT foi o culpado do que aconteceu em Lema. A gente sabia que eram os usineiros. E aí, depois que aconteceu isso, tem, não sei se ele mostrou aí os velórios, né, dos 2, aí é de frente da igreja principal, é a praça principal. Você estava chegando no cemitério, ainda tinha gente saindo lá da Praça dos Trabalhadores, que dá mais ou menos uns 8 quilômetros de distante, mais ou menos isso. O povo andando, de tanta gente que tinha. Aí a população resolveu ficar do nosso lado. Ganhamos força. Quando ele viu que a população está do nosso lado, e a cidade vizinha, todos os trabalhadores da cidade vizinha ali começou a juntar a nós e virou, aí eles baixaram a bola e começaram a chegar para negociar. Aí o Almir Fazianotto, depois que matou, o Almir Fazianotto apareceu para fazer os acordos. Aí sentamos com ele, com os usineiros. Aí eu falei algumas coisas para ele que ele não queria ouvir, né? Perguntei para ele por que tinha um acordo, né, homologado do Ministério do Trabalho, por que não foi cumprido. Ele falou, você pergunta para o sindicato. Eu falei, não, mas vocês são o Ministério do Trabalho, vocês não vieram fiscalizar e ver tudo isso, né? Me ameaçou de mandar me prender. Eu falei, você que sabe, você me prender. Eu falei, você olha lá para baixo do prédio, olha lá para você ver como é que está de gente lá. Se você conseguir, né? Eu perdi o medo. Falei, não tem mais medo de nada, eu já estou condenado à morte, se eu morrer, eu não sei, né? Perdi o medo, aí comecei a bater de frente com todo mundo, contra todos que apareciam na minha frente. E foi assim que a gente foi conseguindo. Aí começamos, foi feito um acordo, foi feita uma ata, pedi a garantia de estabilidade para todos os trabalhadores, inclusive para mim, para ninguém ser dispensado, né? E tudo isso foi constado em ata, assinado pelas empresas, pelo ministro do Trabalho, por mim. O sindicato resolveu aparecer para assinar, assinaram, e assim a gente foi conseguindo. E daí para frente, ia ter eleição no sindicato, aí os caras ficaram com medo, falaram, vamos fazer uma composição, aí me chamaram para compor. Falei, tudo bem, vamos compor. Aí eu peguei, foi eu e mais 4, entrei na diretoria do sindicato. Depois que eu fui eleito, falei, bom, agora eu vou fazer aquilo que eu estou com vontade de fazer, vou construir uma base para me garantir o direito do trabalhador durante eu estiver vivo. E foi o que eu fiz, né? Veio primeiras conquistas que veio foi resolver toda essa situação retroativa, que foi pago, tem muito trabalhador que trabalha de 78, de 86, receberam todos esses benefícios atrasados, né? Que ajudaram muito os trabalhadores. Depois, em seguida, a gente foi conseguindo cesta básica, que eles não davam. Aos IPI, eles pediram prazo de 45 dias para dar. Dentro de 45 dias, eles cumpriram, porque tinha que tirar a medida de roupa, calçada, aquele negócio, e aí as coisas começaram a andar. E aí, todo ano, na hora de negociar, sempre tinha, quando eu falava, olha, que a gente queria negociar, eu já estava negociando, eu ameaçava fazer uma greve e já cedia. Aí chegava onde a gente queria. Então, tudo que eu conquistei foi na base da greve. Não foi conversando, não foi pedindo, conversando, olha, eu vou dar e tal, não é assim. Tinha que fazer um movimento para parar 1 ou 2 dias. 2 dias parado era um prejuízo de 3 milhões para eles, naquela época. Hoje seria mais. Então eles tinham que ceder. Então foi assim que eu consegui.
Nós temos hoje no estado de São Paulo, acho 265, 266, 200, 230. 200, alguns fechou, né? Que tinha mais. Hoje nós temos 230 sindicatos de trabalhadores rurais no estado de São Paulo. Naquela época nós estava por aí, uns 200, mas tinha muito sindicato que só preocupava com a contribuição, né? Era obrigatória a contribuição, fazendo alguma coisa. Se eles tinha trabalhador que não sabia nem onde ficava a sede do sindicato, em várias cidades do estado de São Paulo, cidade grande, em grande centro. Porque o movimento sindical realmente, essa situação chegou porque sentou em cima das contribuições e não fez o papel de representar os trabalhadores, que era o que tinha que ser feito. Que foi, depois de eleito como dirigente sindical, foi o que eu fiz. Falei, eu vou ser eleito para representar, não vou ser reeleito por causa de contribuição, né? Então, isso foi um movimento, de certa forma, teve culpa, porque se acomodaram. Muitos dirigentes de casa se acomodaram. Tinha alguns que sim, faziam o seu papel, mas tinha outros que não. O Ministério do Trabalho, então, nem se fala. Todos esses anos, a gente nunca viu um editor fiscal no campo para fiscalizar. Nós nunca viu um procurador do trabalho no campo para fiscalizar. Se interessaram, depois de 2002, quando morreu alguns trabalhadores com problema de doença de Chagas, aí que a mídia cresceu e veio em cima, aí eles se apareceram para aparecer na televisão, para dar entrevista, e antes não fizeram isso, né? Então, muitas coisas foi assim. Nessa greve de 86, a única meio de comunicação na cidade, tinha duas rádios e 2 jornais, só falava a favor dos usineiros. Eles pagavam para falar e escrever tudo que beneficiava, e descendo o pau na gente, chamando a gente de vagabunda, de agitador, né? E não davam, não abriam um espacinho assim para mim falar, nem rádio, nem jornal. Os meios de comunicação como televisão, a única TV que teve lá um dia e tomaram todo o equipamento foi a TV Cultura. Rede Globo não apareceu, Bandeirante, Record, SBT, o SBT nem existia na época, acho que era a TV Tupi, se não me engano. Não apareceu ninguém da mídia para defender e para falar para gente. O dia que mataram os trabalhadores, a Globo fez um comentário. O Cid Moreira fez, apareceu e falou, e acusou os parlamentares, acusou o PT pela morte. Mas nós, trabalhadores, sabíamos que foi a polícia, porque a gente estava perto e viu que atirou. A gente tinha certeza disso. Tanto que em todos os processos que eu fui depor, eu confirmei, e todo trabalhador que foi, confirmaram que foi a Polícia Militar, e ficou provado que foi a Polícia Militar, né? O que é que esses caras ganharam? Foram presos? Não, foram promovidos e transferidos para outra cidade, que é o que acontece, né? O militar hoje, quando tira a vida de uma pessoa, né, ele é promovido. E foi o que aconteceu na época. Então, na época, a imprensa internacional veio, alguns jornalistas da Itália, da Alemanha, da Holanda, que foi lá e fez algumas matérias. A revista Veja, teve lá, a gente saiu na capa da revista Veja, na época. Eu tinha essa revista, mas eu tinha todo um material bem rico, que contava toda a história que eu estou contando aqui, com foto e muita coisa escrita. Roubaram, invadiram o sindicato, levaram. A gente achou que tinha para roubar alguma coisa do sindicato, não, mas para roubar só esse material. Comecei a escrever um livro, apareceu 2 jornalistas, que foi indicado, chamava Caio, foi indicado pelo Vidor. Esses 2 jornalistas, na hora que a gente estava na metade desse livro, eles desapareceram. Aí depois eu descobri que os usineiros compraram todo o que a gente tinha feito, tinha vários depoimentos das vítimas, dos parentes das vítimas, né, de todo mundo meu, né, a foto da tragédia, né, que foi uma tragédia que aconteceu, tinha tudo isso. Esses caras desapareceram. Um foi indicado pela Organização Internacional do Trabalho, pela OIT. Sumiram. Aí eu tentei entrar em contato, procurar, ninguém atendeu o meu telefone, ninguém mais respondeu. Depois eu fiquei sabendo, através de uma pessoa que trabalhava dentro da empresa, do escritório da empresa, que o documento tinha sido comprado, que os caras tinham sido comprados e que eu podia esquecer que o livro não ia sair, né? Porque é uma coisa que está gravada na minha memória até hoje. Tem 38 anos. Dia 11 de julho agora, faz 38 anos que Orlando Sibelo foi assassinado e que vários ficou ferido. 38 anos, eu não esqueço, está tudo gravado aqui na minha cabeça. A cada momento, eu estava cortando cana na roça, cansei de ver menina, 16, 17 anos, ser assediada pelos
inspetor, os fiscais de turma que era, e os caras, elas não tinham para quem denunciar. Se fosse na delegacia, elas chamavam de vagabunda. Então não tinha. E se falar se o cara trabalhava na usina, mas aí que não fazia nada mesmo, né? Então era desse jeito que as mulheres sofreram muito, as trabalhadoras rurais sofreram muito, doutor. Sofreram mais do que os homens, porque elas trabalhavam em dobro, né? Estou um pouco nervoso, porque quando me lembro, me arrepio tudo, né? Porque eu passei cada coisa que só Deus mesmo para me proteger, pelo que eu passei. Eu, contando essas histórias, eu estava esperando tanto essa oportunidade que o Francisco, o senhor me deu, para hoje estar falando isso. Tem calma, porque aqui você está no ambiente amigável. Hoje eu não estou na frente do usineiro, né? Mas eu sinto assim pelo sofrimento daquelas pessoas, né? A filha está ali do lado do pai, e o pai não pode falar nada, está cortando lado, não pode falar nada, porque ele sabe, se falar vai perder o emprego. Ele e ela não trabalham mais em lugar nenhum. Isso aconteceu muito. Na época, muitas meninas ficaram grávidas, viraram mãe solteira, depois casaram, outro mais de filho desses caras, que eram obrigados a ceder. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer a Marilena Chauí. Ela conheceu. Ela escreveu algumas matérias sobre isso na época, né? Era ligada ao PT. E o Ricardo Couto, que é jornalista, que era assessor do Lula na época, hoje está no Estadão ou está no UOL, se não me engano, sempre eu vejo ele escrever alguma matéria, eu acompanho ele, né? Ele esteve lá na época, né? E ele escreveu alguma coisa. Só que ele trabalhava no Estadão. Todo esse material foi roubado, foi levado, né? E a gente perdeu tudo isso. E aí, entrei no sindicato e aí começamos a luta, né? Comecei, ano a ano, a conquistar aquilo que os trabalhadores tanto almejavam, que era equipamento de trabalho, participação nos lucros, né? Que hoje a gente tem, plano de saúde, né? Plano de saúde para ele, para a família, convênio com farmácia, né? E outros benefícios que eles têm. Os horários são respeitados, tem muita coisa. Seguro, vou falar do seguro, que tem as meninas que trabalham na HS, junto com o Eliseu, que presta serviço para vários sindicatos do Estado de São Paulo, o Eliseu, a Suzana, a Índia, a Juliana e mais as outras meninas que estão trabalhando com eles aí. Então, o Eliseu é o padrinho do movimento sindical, é um cara que ajuda muito, ele, a Suzana, a Juliana e a Índia, que trabalha. Eles prestam serviço de assessoria para todo o sindicato. Ensinou muitos dirigentes sindicais que realmente não sabiam o que era ser dirigente sindical, né? E eu, aí quando eu entrei, que comecei para a Assembleia, onde tinha a Assembleia para a gente aprovar a pauta, e tinha lá 200 e poucos dirigentes sindical, muitos iam para passear ou para pegar a diária que recebia, eu ia para brigar e quebrar o pau, né? Porque os caras chegavam lá, não queriam aprovar mas não é assim, falaram, olha, nós temos uma pauta, tem que ser discutida, ficar aqui 2, 3 dias, nós temos que discutir, mas tem que conseguir benefícios para os trabalhadores. E comecei a mudar a cabeça de muita gente sindical, que tinha aquela visão que sindicato achava que tivesse o registro sindical, ele já era um grande sindicalista, e não é. Sindicalista não é isso. Você não precisa ter um registro sindical para ser um representante. O registro é para estar legalizado, mas para você construir uma base, que nem eu fiz, 38 anos, eu construí uma base desde 38 anos que até hoje é mantida, né? Eu posso bater no peito e dizer que eu sou o único dirigente sindical que não tenho problema nenhum na minha base com o trabalhador. Eu entro em qualquer lugar, na periferia, onde você chegar na cidade, tem 105 mil habitantes. Se você quiser saber quem sou eu, muita gente me conhece por Sandro, não é por Sandoval. Quem é o Sandro Sindicato? Todo mundo conhece, todo mundo, você vai ver que todo mundo me conhece. Porque hoje, muitos trabalhadores que trabalham na roça, hoje trabalham na área urbana, na área metalúrgica, né? No comércio, né? E aí começamos a formar trabalhador, ver a mecanização. Foi um baque muito grande, porque muita gente, nós tínhamos muito imigrante, nós tínhamos um problema de imigração muito sério. Leme ficou conhecida como cidade dormitória. Até hoje, 80% dos nossos trabalhadores na rural trabalham na cidade vizinha. Leme é cidade dormitória. Só tem 20% que trabalham na cidade, entendeu? Então, isso era outro problema grave que a gente tinha que enfrentar, porque os caras mandavam buscar os coitados lá no Nordeste,
E chegava ali na Anguera, que a cidade fica no meio da Anguera, falava, aqui que é Leme, desce aí na Vila Edital, os caras nem mala tinham, era caixa de papelão, era uma sacolinha, e mandava se virar. Isso foi outro caso que eu denunciei. Aí foi no da Polícia Federal, o Ministério Público entrou, algumas pessoas foram presas, alguns empresários usineiros foram denunciados. Eu denunciei todos esses casos, né? Então eu criei um clima assim de amor e ódio dentro da cidade. Amado pelas pessoas que reconheciam o meu trabalho, mas odiado por aqueles que não queriam que ninguém fizesse nada e que o trabalhador, como no Nordeste ainda faz, ainda tem muita escravidão no Nordeste hoje, né? Então, essas coisas aconteciam. Acabei com a questão da imigração, briguei para acabar com o terceirizado, que era uma exploração, entendeu? E aí comecei a negociar e conquistar benefícios, todos esses benefícios que a gente tem hoje para o Brasil. Primeiro estado de São Paulo, saiu tudo de Leme. A partir dessa greve, de 1986, todas as cidades do estado de São Paulo, onde tinha usina, fazenda, passaram a cumprir tudo isso que a gente conquistou, saiu de Leme. De Leme, daí para São Paulo, de São Paulo depois saiu para o Brasil, porque vários outros estados começaram a exigir também tudo isso. Então foi uma luta que eu tive muito grande para conquistar tudo isso. E eu dei a minha vida por isso, né? E a Orlando e Cibele também deu a vida porque eles morreram, né? Eu ainda estou vivo, né? Muita gente chegou para mim e falava assim, pô, Orlando e Cibele são heróis. Eu falei, não são. São vítimas. Herói sou eu porque eu estou vivo. Eu resisti, porque o que fizeram comigo, né? Destruíram a minha casa com bomba a gás. Foi uma loucura, um terror. E muitos trabalhadores que apanhou muito, foi preso. Não sei se vocês aqui lembram, mas naquele tempo, as mulheres, as donas de casa, compravam aquelas pedrinhas de anil, azul, verdinha, não sei se vocês lembram, tinha isso. Aquilo lá eu engoli muito dentro da cadeia. Quando eles me levavam lá, eles faziam engolir aquilo lá, eu e outros trabalhadores que estavam comigo. E a gente é obrigado a engolir. Você lá com a boca azul ou verde. E apanhando pra caramba. Quem soltava a gente não eram os advogados, eram os trabalhadores. Os trabalhadores cercavam a delegacia, queimavam a viatura e até soltar. A pressão era grande, tinha que soltar. Aí no dia que eles falaram que bateu bem na minha frente esse Rui de Souza Queiroz, que era um dos chefes dos usineiros, era um dos caras mais fortes na época, que ele falou que... Você sabe da história do Padre Zezo? O Padre Zezo foi um padre que foi assassinado lá. Você vê que, olha o que acontecia. Até as missas, os padres tinham que rezar, pregar as missas para os fiéis, do jeito que eles queriam. O padre não poderia orientar, dar qualquer tipo de orientação aos seus fiéis que iam na igreja, porque tinha medo. E esse Padre Zezo, ele resolveu mudar, porque a igreja dele era na periferia, falava mais para pregar a missa para os trabalhadores rurais. E ele começou a falar que a gente tinha que brigar mais pelo nosso direito, né? Que os trabalhadores não podiam aceitar essa situação, era uma exploração. 2 meses depois, pegaram ele dentro da igreja, onde ele mora, tinha a casa do lado que ele morava, e levaram com a área de mata, perto do canavial, foi encontrado pendurado, todo arretalhado, né? Com formiga. Mataram o padre, todo mundo sabe que foi eles que mandaram matar, né? Hoje estava comentando com o cara, perguntei para um cara, aí eu, fulano de tal, morreu ou está vivo? Não sei. Mandaram matar o padre por isso. E aí esse Rui de Souza Queiroz foi e falou para mim, no dia que estava na negociação, você sabia o que aconteceu com aquele padre? Eu falei, sei. Eu sei da história, ninguém nunca teve coragem de falar que vocês mandaram matar. Falei para ele desse jeito, esse cara ficou louco comigo. Como você sabe que não? Não, você está falando, você está dando a história, você está querendo dizer que vai acontecer comigo, vai acontecer com o padre, né? Mas eu peitei, bati de frente, eles me chamavam sozinhos, eles mandavam me buscar na roça para conversar com eles, para fazer proposta, tentar me corromper para mim ir embora de Leme. Chegar lá na mesa assim, tinha 8, 10 diretor, o dono da usina, e me fazia proposta, e me ameaçava. Eu falei, eu não vou. Se você der a usina de vocês, eu não vou ficar aqui, vou resistir, vou defender esses trabalhadores até eu estiver vida. E foi o que eu fiz, fiquei, estou até hoje, né? Foi uma luta que eu tenho muita
muito orgulho de contar e de falar. Né? Eu lutei muito, não só pelos trabalhadores de Leme, mas pelos trabalhadores de quase todo o estado, porque onde tinha greve, onde tinha movimento, me chamava, os dirigentes sindicatos, às vezes não tinham condição de controlar a situação. Às vezes o Eliseu chegou em mim, ia comigo em algum lugar, mas antes dele entrar, eu cansei de ir sozinho, pegava e ia, e chegava lá e resolvia os problemas, que era fácil de resolver, né? Só que eles não sabiam como. Então eu passei por toda essa situação. Tá? É uma história que às vezes eu queria ter muito, ter esse livro, está escrito nesse livro, né? Para as pessoas verem, porque a juventude, a maioria das pessoas que tem hoje 45 anos, não conhece a história. Porque na época eu estava com 7 anos de idade. Na minha cidade, muita gente sabe da minha história e conhece a história porque o pai ou o avô contou, né? E tem alguns que se interessam de informar, pedir informação. Mas, assim, o interior, a cidade interior, são muito conservadora. Vocês viram o que aconteceu na eleição passada, né? Você vê, acho que o Lula venceu em uma ou duas cidades, se não me engano. O resto foi tudo bolsonarista, justamente por causa disso. Os usineiros ensinou o povo a ser conservador, seguir aquela linha deles, né? Algum desses usineiros já morreu, né? Aí depois que acabou a greve, que a gente conseguiu tudo isso, veio a perseguição dos militares. Nós tínhamos um coronel aqui em São Paulo que era um carrasco, vocês devem lembrar, Erasmo Dias, né? Era um dos coronéis que comandou e que mandou esse batalhão para lá. E nos meus depoimentos eles queriam que eu condenasse os parlamentares do PT de qualquer forma, e o partido eu não. Meu depoimento acho que teve mais ou menos umas 200 páginas. E o coronel ia pegando, eu falava, ele escrevia, você falou, eu falei, não falei isso. Ele pegava, rasgava e jogava no chão. E me ofendia, mas me chamar de palavrões era elogio. Aqui, de costa, aí foi eu. Isso aí foi pouquinho, sabe? Isso aí não foi nada. Essas pancadas aí não foi nada. Em vista que eu levei. Aí foi eu. Ali, o advogado que um dia me acompanhou, o Luiz Eduardo Grinaldo, foi vice-prefeito aqui de São Paulo. Vocês devem conhecer, né? Esse aqui de Cota era o delegado João Batista, que era dominado pelos usineiros, comia na mão dos usineiros, fazia tudo que os usineiros queriam. E tinha mais ali, ó, acho que, não sei ali se é o Genuíno, não sei que tinha mais alguns parlamentares que estavam ali, que eu não lembro mais. Aqui o Eduardo Tuprici no meio, entendeu? No meio ali do Guinaldo, do delegado Eduardo Tuprici. Então isso aí era como se diz, era um cafezinho perto do que eu passei. Chute para todo lado, nas partes íntimas, era tapa na cara e você não podia reagir, né? Então, foi terrível. E depois, daí, as perseguições continuou. Eu tinha endereço na cidade, eles mandavam o oficial de justiça ir lá no campo, na roça, levar intimação lá. Eu, de marrento, falei, não, eu tenho endereço, você vai levar lá na minha casa, eu não moro aqui. Eu moro lá, e não pegava. E aquilo era tudo para me provocar. Mas eu não cedi. Porque os advogados me orientou, falaram, não, você não pega nada. Né? Aí quando eu chegava da roça, ele estava lá na frente me esperando para entregar. Falei, essa marra, ele falava para mim desse jeito, na cara dura, essa marra um dia vai cair. Eu falei, não sei. Durante eu estiver vivo, não. Né? Então, assim, eu adquiri um respeito muito grande no movimento, e até com os usineiros. Os caras que, de marrento, depois começaram a me respeitar. Porque aí começaram a me receber para negociar, para discutir a pauta, me ouvir, né? Fui coordenador da negociação estadual aqui em São Paulo por alguns anos, participava da negociação aqui, e bati o pé, não deixava, se eu deixasse, a maioria dos sindicatos já ia lá e já assinava o acordo, eu segurava, não, ninguém vai assinar. Então é assim, os acordos de São Paulo hoje, eles ficam esperando Leme, até hoje ainda é assim, Leme fechar para depois todo mundo ir atrás. É desse jeito que funciona. Então eles já sabem como é que é. Então eu passei por tudo isso, né? Continuei fazendo meu trabalho, continuo fazendo, eu tenho uma base sólida, uma base que o trabalhador respeita a gente, acredita na gente,
Sempre então vai pegar algum maluco no meio que não está contente com nada, né? Mas aí, na hora que vem falar comigo, eu bato de frente e falo para ele, ó, não é assim, é assim, é assim. Né? Tem muitos que acham que a gente tem que chegar lá e enfiar a arma na cabeça do patrão e falar, você tem que dar. E não é assim, o doutor sabe disso. Nós tivemos a semana passada, fizemos várias assembleias nas usinas para negociar, e é desse jeito que funciona. E eu tentei abrir a cabeça de muito dirigente sindical, né? Inclusive chegar a falar para eles que a sua contribuição era importante, mas que é importante você representar a categoria, você representar e fazer aquilo que você está ali para isso, para defender os interesses do trabalhador, não só seu. Né? Eu cheguei a brigar, eu não gostava que eu vou falar aqui, há 25 anos atrás, numa assembleia cheia de dirigente sindical, eu falei, olha, um dia vai acabar o imposto sindical, porque tem muita gente de olho no peleguismo. Né? Muitos dirigentes sindicais se acomodaram e sentaram em cima dessas contribuições. Vai acabar o imposto sindical, vai acabar a confederativa, assistencial, e aí vocês vão ter que correr atrás do trabalhador e com o pires na mão pedir para o trabalhador pagar o sindicato, aí você tem que dar alguma coisa em troca para eles. E não é que aconteceu? 2017, na reforma trabalhista, veio e tiraram. Aí todo mundo falou, mas bem que você... Na época ficaram revoltados comigo, me xingaram, você é louco, você é maluco. Eu falei, não sou não. É a realidade, um dia alguém vai ver que tem alguma coisa errada. Né? E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Não que eu queria que acontecesse, mas foi o que aconteceu, porque o movimento se acomodou. E é verdade. A gente tem que admitir que o movimento sindical passou a ser visto como político. O político passa a falar, ladrão. E assim, se o cara não te conhecer, e se conhecer o teu trabalho, ele não vai falar isso. Mas passou a ser mais ou menos desse jeito. E por isso que eu nunca fui afiliado ao Partido dos Trabalhadores por 27 anos. Depois teve uma briga feia no partido, porque eu não concordava, elegemos o prefeito da cidade. Aí o prefeito começou a fazer um monte de besteira, eu falei, não, estou fora. Desfiliei, saí. Aí fui para outro partido, para o PDT. Eu estou querendo sair também, porque não presta também. Né? Eu não suporto ver o Ciro Gomes fazer aquele discurso. Estou esperando agora acabar as eleições, e talvez ir para o PSOL, para o Rede, ou um partido que eu acho que representa, de fato, o trabalhador, o povo e os movimentos sociais. Eu sempre tive essa visão. Né? Tem muita gente que não gosta do meu posicionamento político, e eu tenho um posicionamento político muito forte. Né? Já briguei com muita gente, né, por causa do Bolsonaro, porque eu não suporto o Bolsonaro. Né? Quando eu lembro das coisas, até algumas pessoas aqui que votaram no Bolsonaro, mas todo mundo tem direito de votar. Democracia é isso, votar em quem quiser. Né? Mas eu tenho as minhas posições, eu acredito naquilo que meus pais, meus avós falaram. Fica sempre do lado certo. Nem que você saia perdendo, mas fica do lado certo. Eu sempre fiz isso na minha vida. Né? Eu criei a minha dependência financeira com 12 anos, vim para São Paulo, pastei, mas nunca precisei roubar, usar droga, e tive chance de entrar nesse mundo, mas não entrei. Né? Construí família, tenho 3 filhas maravilhosas, sou casado pela 2ª vez, minha esposa está ali, já chamaram ela de Janja hoje aqui, mas não é a Jane, o nome dela é Jane, não é Janja, tá? É a pessoa que me ajudou muito, mas a mãe das minhas filhas também me ajudou, isso eu não vou negar, e reconheço isso até hoje, tá? Separação normal, mas tem 3 filhas maravilhosas que eu adoro, tem 3 netos, né? E eu estou muito feliz que eu estou vivo para dar continuidade a tudo isso. Eu vou abrir espaço, quem quiser fazer algumas perguntas, porque eu estou meio rouco.